E a gente acompanhava o caso, então, da Ana Cláudia, felizmente um tumor benigno. É mesmo o tumor mais comum de manifestação nas pessoas? No que ele se diferencia do chamado tumor maligno? Bom, Flávio, no câncer cerebral, ou tumor cerebral, a gente tem o benigno e o maligno. Felizmente, o benigno costuma evoluir muito bem. Ele cura com cirurgia, a maior parte das vezes. E existe também o maligno, que esse é um câncer que é invasivo, que está no meio do cérebro. Esse geralmente é mais complexo o tratamento, a evolução não é tão favorável, né? Agora, dessas questões, o benigno, de fato, ele é o mais incidente mesmo nas pessoas, é o que vocês mais encontram no dia a dia. Exatamente. O câncer benigno é mais comum. No caso dela, possivelmente um meningioma, né? Que é um câncer que é curável com cirurgia. Doutor, a gente preparou agora uma arte, eu vou pedir para o pessoal colocar na tela, sobre os principais sintomas envolvidos no câncer de cabeça, no câncer cerebral. Queria ler aqui, o senhor comentar se esses realmente são os mais incidentes ou se tem algum que é o mais importante. Dor de cabeça persistente, progressiva, questão de vômitos, convulsões, alterações visuais, muitas vezes, fraqueza na execução das atividades do dia a dia, alterações aí motoras, alterações de fala, questão de equilíbrio. São esses mesmo os principais sintomas de que a gente precisa ligar o sinal de alerta no nosso dia a dia, que alguma coisa pode estar errada? Bom, Flávio, tá exatamente isso, tá perfeito. O que tem que diferenciar é que dor de cabeça é um sintoma muito comum na sociedade, todo mundo tem, né? Mas como está descrito, aquela dor de cabeça progressiva e persistente, ela começa e só vai subindo, não melhora com nada, entendeu? E é uma dor de cabeça pega toda, a holocraniana pega toda a cabeça. E os outros sintomas também vêm em associação, dor de cabeça, com vômito, com a perda visual. E, geralmente não é só um sintoma, não é só a dor. O tumor cerebral ele se apresenta com mais sintomas. E a convulsão é muito importante. Ter uma convulsão pela primeira vez na vida tem que ligar o alerta e buscar o diagnóstico de um tumor cerebral. Não é o mais comum, mas é um sintoma para ligar o alerta mais que dor de cabeça. Tá. Porque a dor de cabeça pode criar um alarde, né? Ah, todo mundo tem. Nem sempre é tumor cerebral. Aí parece que um médico vai diferenciar o aspecto da dor de cabeça. São sinais bem característicos para pensar no tumor. Ficar atento a essas questões sempre associadas, né? Existem vários, a gente está falando de tumor, câncer de cabeça ou câncer cerebral, existem vários tipos de tumores dentro dessa especialidade ali de câncer cerebral? Sim, existem vários tipos. Tem que a gente fala do primário, aquele que nasce dentro do cérebro, nasce no crânio, e tem aquele que vem de fora, que é uma metástase de algum outro câncer de mama, de pulmão. São diferentes, mas estando no cérebro, a consequência é a mesma. E dentro do cérebro tem o benigno e o maligno, que nasce lá dentro mesmo. A vantagem do benigno é que ele não está no meio do cérebro, está um pouco para fora. Então ele está empurrando o cérebro, né? E o maligno já é comportamento mais agressivo. E tem as terapias complementares além da cirurgia. A cirurgia costuma ser muito comum, principalmente a biópsia, para você saber qual que é, para dar nome e sobrenome para ele. Agora, o que é o mais comum, doutor, dentro desses tumores malignos? É o primário, ou seja, é o tumor que se manifesta primeiramente ali no cérebro, ou é o tumor secundário que vem de outros órgãos? Hoje em dia a gente tem uma separação. Como tem muito câncer, quando é de câncer em outros órgãos está surgindo, então a gente tem visto bastante tumor primário e secundário vindo de outro órgão numa proporção semelhante. Em relação à gravidade, os secundários seriam mais graves, pelo que o senhor está explicando? Os dois são graves iguais, que pela malignidade eles são complexos iguais. Aí vai depender da questão do caso? Como ela falou, depende do lugar que ele está inserido, porque o cérebro tem vários locais diferentes. Tem locais que são inacessíveis ou muito complexa a cirurgia. E tem locais que, se tiver uma área motora, de força, a pessoa já começa com a perda motora, uma alteração de linguagem. Então, o câncer cerebral tem essa particularidade do lugar que ele está. Não só ser benigno ou maligno. Então, a gente associa os dois fatores. É benigno, mas ele pode estar num lugar muito perigoso. Daí ele passa a ter comportamento maligno. Então, são aspectos que tem que ser avaliado na consulta. Entendi, de caso a caso, né? Caso a caso. E o paciente, né? Que está carregando. Então, você tem que ver, no caso, a menina é jovem, da reportagem, né? Então, ela teve um bom resultado cirúrgico, apesar de ser um tumor grande dela, né? Não era um tumor fácil. Benigno, mas ele tem consequências. Doutora, sempre quando a gente fala de câncer, hoje a gente está falando especificamente do câncer de cabeça, a gente tende a considerar também fatores de risco, né? O que, entre aspas, facilitariam o surgimento dessa doença. A gente preparou aqui também na tela alguns fatores de risco relacionados. Eu queria que o senhor comentasse também a questão do histórico familiar, se é uma questão importante ou não, exposição a radiações, então trabalhadores que trabalham especificamente expostos a isso, outros tipos
tipos de trabalhadores também à disposição alguns produtos químicos, né? Chumbo, mercúrio, agrotóxicos no geral, se isso também levaria. O tabagismo, se tem essa associação já comprovada. E se tem alguns fatores também que o senhor acha importante de comentar. Claro. O que é interessante do câncer cerebral, ele costuma ser adquirido, surge ao decorrer da vida. Não é comum ser genético, não passa de pai para filho. Então ele surge ao decorrer da vida em algum momento, dependendo da faixa etária, tem um tipo específico. Mas hoje em dia essa associação de exposição a fatores oncológicos, com maior risco de dar câncer, como chumbo, mercúrio, e radiação e, acima de tudo, o tabagismo. O tabagismo tem uma relação direta com alguns tipos de câncer cerebral, né? No caso do tabagismo, a gente sempre associa também uma outra questão, um outro hábito perigoso, que eu não sei se tem essa relação, que é a questão do consumo de álcool. Existe essa correlação também, doutor? Direto consumo de álcool não tem uma relação muito direta. Aí seria um câncer secundário em outro lugar no fígado que pode subir para a cabeça. Entendi. Uma outra questão relacionada a isso é sobre gênero. É mais incidente o câncer de cabeça em homens do que em mulheres, ou isso não tem uma relação? Tem sim. É interessante o câncer benigno, no caso o meningioma, que é o da menina, que provavelmente é o caso dela. Esse câncer é mais comum em mulher, no sexo feminino, e ele se desenvolve mais frequentemente até próximo da menopausa. Quando para de produzir o estrogênio, o hormônio, ele costuma crescer menos, lentifica ou para de crescer, o benigno. Mas o maligno é mais comum visto em homem. E em relação à idade, tem alguma idade também? É mais na parte pós 60 anos ou também isso pode se manifestar durante toda a vida? Tem sim, ó. Primeira coisa. Para ter uma noção, no Brasil são diagnosticados 11 mil casos novos de tumor cerebral por ano. E ele está mais frequente acima dos 60 anos, mais comum com o aumento da idade. Agora, o tumor infantil, embora seja menos comum, ele é mais grave ou isso também vai dependendo do caso? Como o senhor explicava para a gente da localização em que ele está? A taxa de tumor infantil é um pouco menor, é de 5 casos para 100 mil pessoas ano. E do adulto vai para perto de 11 para 100 mil. No entanto, o da infância é um pouco mais grave. Não costuma ser tumores tipo meningioma, benignos, são tumores mais invasivos. Doutor, quando a gente conversava até antes de começar o jornal sobre o câncer, embora essa palavra ela tenha sido um pouco mais relativizada, um pouco mais, se é que pode dizer, normalizada no nosso dia a dia, mas ainda carrega uma carga, um peso emocional, claro, muito grande para o paciente, para toda a família. E quando a gente fala câncer na cabeça, parece que traz um peso ainda maior. Mas como estão hoje os tratamentos relacionados ao câncer na cabeça? Isso evoluiu bastante, taxa de sucesso também dependendo dos casos. Como que é o senhor vê essa situação, o senhor que está lá no dia a dia nos hospitais? Isso é bem interessante. Ao decorrer do tempo, eu também tenho pegado um pouco da evolução, o sucesso está muito maior. Tá? Por quê? Porque o uso de tecnologias em associação, como neuronavegação, a gente trabalha com uma imagem tridimensional durante a cirurgia. Tem noção de você estar caminhando pelo cérebro. E algumas monitorizações durante a cirurgia, para saber onde você está encostando. Você encosta, o cara fala, você encostou na região que controla o braço, você sai de perto. Então a evolução cirúrgica é muito boa. A gente tem na nossa região todo esse sistema possível aqui para poder fazer uma boa cirurgia. E além disso, todo o tratamento pós-cirúrgico, que seria algumas quimioterapias, radioterapia também, tem evoluído bastante. Então a taxa de sucesso hoje, de sobrevivência em 5 anos, está muito alta. Quando a gente fala em tratamento também, eu sempre costumo conversar com os médicos que passam por aqui sobre o tratamento em geral de saúde, especificamente do SUS, né? Que a grande maioria da população, de quem está nos acompanhando aqui no SUS, também é esse mesmo procedimento que o senhor comentava. Hoje em dia você tem uma estrutura para trabalhar adequadamente com os pacientes. Isso é uma coisa que eu falo com muita felicidade, muita alegria. Eu posso afirmar que dentro do SUS aqui, na nossa cidade de São Carlos, o tratamento para tumor cerebral é bem avançado. A gente tem tudo que a gente tem num convênio. Toda essa tecnologia que eu comentei, ela está inserida dentro do nosso SUS. Tá isso certo. É um raro, tá? A gente é uma cidadezinha no meio do Brasil que tem isso, com esse acesso livre. Exato, que infelizmente deveria ser um cenário muito mais abrangente. O país que a saúde é um direito de todo mundo. Doutor, muito obrigado pela participação aqui com a gente. É sempre bom a gente trazer nesse Julho Verde, a gente traz durante os meses esse tipo de ação justamente para informar, né? Acho que vocês no consultório também têm essa visão. A informação é muito importante para o paciente buscar ali o mais rapidamente possível e um caminho também de como seguir, né? Exatamente, concordo com isso. Que quanto mais a gente informa, mais a gente deixa o paciente
quando ele vai no médico para ele procurar rápido, quanto mais rápido for a procura e o diagnóstico precoce, a chance de cura é muito maior. Em relação ao câncer, tumor cerebral, isso é evidente. Dr. Lucas Bonadil, neurocirurgião aqui com a gente hoje. Muito obrigado, viu, doutor? Eu agradeço, viu? Muito bom. Muito obrigado, eu que agradeço.